Ainda continuando no noticiário internacional, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva para aumentar a produção de carvão no país. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, que já está por aqui e também vai contar qual que é o objetivo do republicano. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Soraya, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. São dois objetivos aqui. Primeiro, suprir a questão da crise energética lá nos Estados Unidos, que foi declarada pelo próprio Donald Trump quando ele assumiu o mandato em janeiro desse ano, logo no seu primeiro dia de mandato. O segundo ponto é reativar a indústria carvoeira lá nos Estados Unidos. A gente vai começar falando desse tópico exatamente. A indústria carvoeira perdeu muitos empregos nos últimos 10 anos, para se ter ideia, 70 mil pessoas trabalhavam na indústria carvoeira, no setor carvoeiro, esse número baixou para 40 mil. A gente está falando aqui de quase 50% de queda no setor. Além disso, a indústria carvoeira, as usinas termoelétricas, até o ano 2000, eram responsáveis por 50% da produção de toda a energia elétrica utilizada nos Estados Unidos. Há 20 anos depois, esse número passou para 20%, ou seja, os Estados Unidos abandonaram as usinas termoelétricas. Há quem vai dizer, bom, ainda bem, porque elas são mais poluentes, mas tem esse custo na questão do trabalho. As pessoas perdem empregos e nem sempre elas conseguem encontrar empregos em outros setores, em outras áreas. Quando a gente fala também da indústria carvoeira, um dos pontos que foi trazido ontem, quando o Trump assinou essa ordem executiva, é que o secretário de Energia americano, Chris Wright, também autorizou empréstimos de 200 bilhões de dólares para empresas desse setor, numa expectativa de que o governo vai liberar dinheiro para essas empresas se restabelecerem e voltarem a produzir carvão. É por aí que passa essa reativação da indústria lá nos Estados Unidos. Há um aumento na demanda de energia no território norte-americano. Por quê? Isso é algo histórico, viu? Pela primeira vez em 20 anos, os Estados Unidos estão vendo um aumento na demanda por energia. Porque o que está acontecendo? As novas tecnologias estão chegando, ou melhor dizendo, já chegaram, já estão aí. E as novas tecnologias consomem muita energia. Aqui eu estou falando desde carros elétricos, que precisam ser abastecidos com energia elétrica, as criptomoedas e também mesmo a inteligência artificial. Porque tudo isso a gente fica pensando, mas é só internet. Sim, é só internet, mas isso tudo está ligado em um centro de dados que está ligado numa tomada. E se está ligado numa tomada, consome energia. Aqui a gente está falando de muita energia. Então, esses dois pontos aqui são os fundamentais para entender essa questão envolvendo Donald Trump. Aí, claro, tem a questão do custo ambiental. As usinas termoelétricas são muito mais poluentes do que usinas nucleares, do que usinas hidroelétricas, do que painéis solares, energia eólica. Isso tudo a gente já está cansado de saber, mas não é uma grande preocupação do Donald Trump. A gente lembra que ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris no primeiro mandato entre 2017 e 2021 e quando voltou agora para a Casa Branca, tirou de novo porque o Biden tinha colocado de volta. Ou seja, esse compromisso, digamos assim, com a questão climática não é uma prioridade para a Casa Branca, que vê uma prioridade, no caso, no bolso, na produção de energia, para tentar baratear os custos, tornar a indústria americana mais atraente, a ver qual que será o custo global disso tudo, né, Soraya? Pois é, Fabrício, obrigada pelas suas informações. Já vou até repercutir esse assunto com os nossos comentaristas. Hoje conosco Deise Ciocari e o Cristiano Vilela. Deise, essa medida pode trazer, você já vê algum tipo de impacto, até como o Fabrício disse, né, no contexto da transição energética global? E podemos esperar já reações também? Com certeza, né, Soraya? Em primeiro lugar, essa é uma promessa de campanha do Donald Trump, né, mas é uma promessa que enfrenta muitos desafios. O primeiro deles é essa competitividade das fontes de energia limpas e renováveis, né, frente ao carvão, essa indústria que o Donald Trump quer reacender, né, mas que enfrenta muitas dificuldades, principalmente por causa da competitividade desse outro setor, mas reafirma uma visão de mundo que ele nunca escondeu, né, Soraya, que é uma visão de mundo nacionalista,
extremista, isolacionista e que é muito hostil, como o Knights que estava falando, é muito hostil a essa visão de mundo de que os Estados Unidos eles devem se submeter a uma pauta ambientalista, né? E aí, como o Fabrício estava lembrando aqui, o Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Então ele segue reiterando aqueles pontos que ele nunca escondeu. Então eu acredito que vai enfrentar resistência, sim, vai enfrentar muitos problemas pela frente, mas eu entendo que é uma pauta que ele deve levar adiante. Reitero, com muita resistência. Exatamente, e tanto cumprindo os seus compromissos, que desde o princípio, durante o processo eleitoral e anteriormente a isso, sempre foi muito claro esse posicionamento por parte do presidente americano, como especialmente agora, à luz de um contexto político, de um contexto econômico que exige que os Estados Unidos encontrem alternativas para fazer frente a um momento onde terá menos condições de trazer itens, trazer produtos vindos de fora e que precisará realmente fazer com que a sua indústria, com que o seu setor produtivo seja estimulado com isso. Então, eu vejo que é bastante evidente que tenhamos um foco cada vez mais significativo nessas formas de produção de energia e, com certeza, mais do que nunca, talvez até mais do que se esperava em outros tempos, mais do que se esperava no processo eleitoral, nós vamos ter essas questões ambientais deixadas de lado ao longo desse mandato do presidente americano.